Bom, gente, boa noite. Vamos começar aqui com a aula de epidemiologia, tá? Meu nome é Zaira. Eu peço, por favor, qualquer dúvida que vocês tiverem, sinalizem, tá? Escrevam nos comentários, perguntem no grupo, perguntem na plataforma do Google. Ela é bem útil. A gente vai ficar trabalhando dessa forma até, assim, quando chegar uma outra coisa melhor, aí a gente apresenta para vocês. Por enquanto, o que eu conheço de melhor, eu estou usando, tá bom? Vamos lá. A introdução à epidemiologia. A epidemiologia, ela vem do grego. Ela tem a sua origem no grego. A palavra epi significa sobre, demos, povo, logia, estudo. Então, na verdade, é um estudo acerca do povo, um estudo sobre o povo. Ela se propõe a estudar tanto quantitativamente como qualitativamente a distribuição dos fenômenos de saúde e doença e os fatores que condicionam esses fenômenos. Ou seja, não vai estudar somente a distribuição, como que ele está espalhado pela cidade, pelo município, pelo estado, pelo mundo, tá? Mas também o que está condicionando, por que está se espalhando e quais os determinantes desses fatores nas populações humanas. Ela é, portanto, um campo de ciência que trata de fatores genéticos, sociais, ambientais, as condições derivadas da exposição microbiológica, exposição tóxica, exposição traumática, esses fatores que determinam a ocorrência e a distribuição de saúde, distribuição de doença, ou um defeito, ou uma incapacidade, ou até morte entre grupos. Presta atenção e marca isso aqui. Grupos de indivíduos. A epidemiologia, ela não vai se preocupar com uma pessoa, ela vai se preocupar com um grupo de pessoas, tá bom? Bom, então o que é determinante de saúde? Determinantes sociais de saúde para a epidemiologia. São as condições de vida e trabalho dos indivíduos e de grupo da população que estão relacionadas com a sua situação de saúde. Ela pode ser tanto descritiva quanto analítica. A epidemiologia descritiva vai avaliar a frequência ou a distribuição das enfermidades. Por exemplo, a dengue. A dengue, qual é a frequência da dengue? A dengue é sazonal. É sazonal por quê? Porque o pico dela a gente tem justamente no verão, quando tem grandes chuvas aqui no Brasil, nos países de clima tropical, tem muita chuva. Também é abundante em áreas de floresta, de mata. Sim, aí ele vai descrever, porque vai avaliar essa frequência ou vai avaliar a distribuição das enfermidades. E a gente tem a epidemiologia analítica, que não vai tanto se preocupar tanto com essa frequência, mas vai estudar os fatores. Bom, se é só nesse período, por que está acontecendo? Tem alguma coisa a ver a chuva? Tem alguma coisa a ver as florestas? Aí vai tentar entrar na causa daquela doença, tá bom? A história da epidemiologia, ela data tem origem na Grécia, óbvio, um nome desse vai ser origem grega. Tem origem na Grécia em torno de 400 anos antes de Cristo e começa com Hipócrates, o patrono da medicina. Ele fez um tratado falando sobre, o nome do tratado era Dos Ares, das Águas e Lugares. E a partir deste tratado se tomou uma teoria que os fatores ambientais estavam ligados às doenças. É a chamada teoria miasmática. Segundo a teoria miasmática, as doenças têm causas, têm origem nos miasmas. Os miasmas é um conjunto de odores fétidos provenientes de matéria orgânica em putrefação nos solos e lençóis freáticos contaminados. Ou seja, o que causa as doenças eles não tinham a noção até então de bactérias, não tinham noção de micro-organismos. Então, para eles,
o que causava as doenças eram odores. Logo depois se descobriu que esses odores nada mais é do que produto do metabolismo de bactérias. Ou seja, os odores causavam doenças? Não, não causavam. Quem causava doenças eram as bactérias que produziam os odores. Mas eles verificaram que onde tinham os odores, tinha maior concentração de doenças. Então, essa foi o link que eles fizeram com a teoria miasmática. Tá, gente? Tanto é que vou colocar aqui uma foto para vocês, não está no slide, vou ter que sair daqui, colocar uma foto para vocês da peste negra. Olha isso aqui. Os médicos da peste, eles se vestiam dessa forma aqui, olha. Isso aqui é tipo uma máscara e dentro deste bico aqui continham palha, continham essências aromáticas, tinham perfumes, tá? Já que eram os miasmas que causavam as doenças, se eles não sentissem o cheiro de putrefação, o cheiro de matéria orgânica em decomposição, na teoria deles eles estariam cobertos, eles estariam protegidos, tá? Na peste negra ainda tinha a teoria miasmática, ainda vigorava a teoria miasmática. A história da epidemiologia começa com esse cara aqui, John Grant. Ele quantifica padrões de natalidade, padrões de mortalidade e ocorrência de doenças e vai identificar várias características importantes nesses eventos entre elas. E isso vai dar para ele, entre essas várias características importantes, ele vai verificar as primeiras estimativas da população, vai fazer meia boca, tá? Muito primitivo ainda, claro, estava começando, tá? E depois ele elabora também uma tábua de mortalidade, ele consegue elaborar uma tábua de mortalidade, ele consegue verificar índices de mortalidade, tanto em crianças quanto em adultos. Ele faz os primeiros censos da população e faz também um índice de mortalidade dessa população. A partir do século XIX, a distribuição de doenças em grupos humanos específicos vai ser medida em larga escala. Até aqui não era, tá ok? Bom, a abordagem epidemiológica, ela compara os coeficientes de doenças em grupos populacionais, tornou-se uma prática comum no final do século XIX e início do século XX. A sua aplicação foi inicialmente feita visando o controle de doenças transmissíveis e posteriormente também se estendeu a outros tipos de condições, por exemplo, doenças como diabetes, doenças cardiovasculares, doenças ginecológicas. Então, se abrangeu, inicialmente foi só para doenças transmissíveis, doenças que precisam de um agente etiológico para fazer a transmissão. Mas depois se abriu para outras áreas também. Doenças que não são transmissíveis. Bom, a partir da segunda metade do século XX, esses métodos foram aplicados para doenças crônicas, como eu acabei de falar, doenças não transmissíveis, doenças cardíacas, câncer, principalmente em países industrializados, onde a gente tem maior índice de doenças cardíacas, onde a gente tem maior índice também de obesidade, tá? Onde tem maior índice de pessoas com câncer. Então, eles passaram a estudar a epidemiologia não somente do ponto de vista de doenças transmissíveis, mas para outros tipos de doenças, e deu certo. As primeiras observações epidemiológicas se deram com John Snow. E antes que vocês me perguntem, não é Crônicas de Gelo e Fogo, tá? Isso se deu no século XIX. John Snow vai no meio de dois surtos de cólera, ele identifica o local de moradia de cada pessoa que morreu por cólera em Londres, entre os períodos de 1848, ou seja, finalzinho já do século XIX,
em 1853 e 54. E ele vai notar uma associação, na metade, né, praticamente, Ele vai anotar uma associação entre a origem da água utilizada para beber e as mortes que ocorreram. Então, ele viu que dentro de um local que era abastecido por uma determinada empresa de água, a companhia Saltwork, deve ser assim que se fala, tinha maior índice de cólera do que em outros locais. A partir disso, ele compara o número de óbitos por cólera em áreas abastecidas por diferentes companhias e ele verifica que a mais alta taxa de mortes foi nessa empresa daqui. Olha só, e ele faz um mapeamento da cidade de Londres e dos locais que eram mais graves a ocorrência de cólera. E ele verificou que justamente nesses locais era a água que a empresa Saltwork lá fornecia, tá bom? Então ele fez a ligação, tem algum problema nesta empresa com a água. O que essa empresa está fazendo ou o que essa empresa não está fazendo que está causando essa doença na população? E foi isso que ele começou a perguntar. Mais tarde, em 1884, é que é isolado e descoberto o Vibrio cholerae, que é a bactéria, o bacilo, que causa cólera. Então, inicialmente, ele fez uma teoria sobre transmissão de doenças infecciosas, dizendo que a água estava causando, ou alguma coisa na água estava causando essas doenças. Só em 84 que se isolou, que foi conhecer, em 1884, que foi conhecer que sim, realmente tinha, e essa coisinha que estava causando era o bacilo do cólera, tá? Bom, qual é o problema epidemiológico? O problema epidemiológico não se trata, como eu já falei para vocês, de um indivíduo. Não tem origem, a epidemiologia não se interessa por um caso isolado de qualquer doença que aconteça, tá? Mas a partir do momento que começa a acometer grupos humanos, aí sim se torna um problema epidemiológico. Enquanto é um caso que se resolva com o médico. A partir do ponto que sai de um caso para vários casos, aí é problema da epidemiologia. Vai ser problema do médico também, mas passa a ser um problema da epidemiologia, tá? E essa solução desse problema, às vezes, vai representar a diferença entre a vida e a morte para alguns ou para muitos membros da comunidade. Você identificando qual é o problema, onde está acontecendo, a epidemiologia fazendo o papel dela, a gente consegue evitar que se alastre, tentar fazer contenção. É o que a gente está vivendo atualmente com o corona, tá? Bom, isso começa no início da década de 40, 1942, se eu não me engano. Um oftalmologista australiano chamado Norman Gregg, ele começou a prestar atenção que uma criança, um filho de uma das suas pacientes, estavam com catarata. A mãe estava se tratando e a criança estava com catarata. Aí tá. Interessante, né? Porque catarata não é doença de criança, catarata é doença de idoso. Mas catarata em criança, tá, passou, legal, estranho, legal. Mas aí tinha outra mãe na sala de espera que estava com a criança para ser atendida por ele também, com o mesmo problema, catarata. Ai, pomba, duas crianças com problema de catarata no mesmo dia, alguma coisa está acontecendo. O que ele fez? Chamou as duas mães, tá? E foi fazer um questionário para elas, fez perguntas. O que aconteceu? Como é que foi a gravidez sua? Como é que foi a sua gestação? O que aconteceu com ele? Como é que ele nasceu? Qual o problema de saúde que teve? E as duas afirmaram que tinham em comum ter pegado rubéola
durante a gravidez. Aí surge a pergunta, será que a rubéola na gravidez causa catarata nas crianças? Sempre a epidemiologia vai fazer uma pergunta. Será? E essa pergunta, nossa, ficou feio esse negócio, deixa eu apagar. Isso, deixa eu fazer um bonitinho. Será? Melhorou. Será que a rubéola na gravidez pode provocar catarata em crianças? Aí, a partir dessa pergunta, foi se estudar e chegou à conclusão que sim, a rubéola na gravidez, agora a gente já tem todos os mecanismos explicados, que sim, a rubéola na gravidez causa catarata em crianças, além de outros problemas também, tá? Mas começa assim. Um outro caso. Em janeiro e fevereiro de 1981, foram relatados nos estados Ohio, Michigan, Geórgia e Alemanha, lá nos Estados Unidos, 85 casos de enterite, que é gastroenterite, gente, é uma infecção no trato gastrointestinal, causada por Salmonella mushin. O problema é que essa bactéria ela é extremamente rara e geralmente não causa desse tipo de infecção. Começaram a investigar. Não chegou-se a resultado, não chegou-se a conclusão nenhuma inicialmente. Tá? E não conseguiram implicar nada, não conseguiram associar nada. Em Michigan, aconteceu que a investigação epidemiológica foi mais a fundo e revelou que 76% dos pacientes admitiram exposição à maconha. Os outros 24% não admitiram essa exposição. Então, por ser um produto ilegal, suspeitou-se que esses outros, que todos eles tiveram sim contato, mas os outros não falaram por medo, por vergonha, sei lá. Né? Então começou-se a levantar a suspeita que a maconha era o veículo dessa bactéria. Isolaram a planta, fizeram cultura nessa planta e chegaram à conclusão que sim, foi comprovado através de exames bacteriológicos que a Salmonella mushin causou a gastroenterite por consumo da erva, consumo da maconha, tá? Vamos lá. Bom, outro problema epidemiológico. Durante os meses de junho e julho de 1981, o CDC, que é o Centro de Estudos para Doenças nos Estados Unidos, ele divulga uma ocorrência incomum de sarcoma de Kaposi, que é um câncer, mas é um câncer de pele. É um tipo de câncer de pele. E uma pneumonia muito esquisita causada por um fungo, Pneumocystis carinii. Fungo geralmente não causa infecção em pessoas que são saudáveis imunologicamente. Tá? E essas pessoas, os que elas tinham em comum é que elas eram homossexuais e elas eram aparentemente sadios. Eles eram homossexuais e aparentemente sadios. Então, se eram sadios, por que estavam tendo uma pneumonia causada por fungo? O fungo, gente, está no ambiente, o fungo está no ar. Tudo que a gente come, tudo que a gente bebe, tudo que a gente faz tem fungo no meio. A gente não fica doente por fungo porque o nosso sistema imunológico ele é bastante competente para dar fim a qualquer infecção fúngica. Só que em determinadas situações, tá, quando existe uma baixa no sistema imunológico, tá, ele encontra espaço, ele encontra uma brecha, uma maneira de infectar o ser humano e causar doença. E é isso que estava acontecendo aqui. Detalhe, é uma pneumonia ruimzinha de tratar pra caramba, tá? Mais tarde, 18 meses mais tarde, mais 1.000 pessoas estavam com doença similar.
E começou a saber o que está acontecendo, o que está acontecendo. E o denominador em comum encontrado entre todos os casos era uma imunossupressão profunda. Essa doença inicialmente foi batizada com o nome de AIDS, ou SIDA, AIDS, Síndrome da Imunodeficiência Humana. Imunodeficiência adquirida, quer dizer, adquirida imunodeficiência síndrome. Então, é do inglês, tá, gente? Eu não vou ler isso em inglês, não. Então, SIDA, Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. E os franceses isolaram e identificaram, a partir da AIDS, o retrovírus, que a gente conhece pelo nome de HIV. Então, foi uma parceria entre cientistas americanos e cientistas franceses que chegaram à descoberta que o HIV provocava a síndrome de imunodeficiência adquirida, que não causava a pneumonia por pneumociste carine, mas provocava a imunossupressão, provocava a imunodeficiência. E depois se descobriu-se o mecanismo de ação da doença, como é que acontece a incubação do vírus e tudo mais. Talidomida, gente. Outro problema epidemiológico, a talidomida. Esse aqui foi o grande, vamos dizer assim, mico, grande King Kong da farmácia, tá? A talidomida ela foi criada nas décadas de 60 na Europa, não sei precisar qual foi o país, mas foi criada na década de 60 lá na Europa e inicialmente descobriu-se que ela era um enantiômero. Não vou explicar o que é isso aqui, só que são duas estruturas muito parecidas, tá? A única diferença é que elas são espelhadas, é como se tivesse um espelho aqui, tá? Como se tivesse um espelho aqui, mas elas não se contrapõem, elas não conseguem se encaixar. É como se fosse a sua mão direita e a sua mão esquerda. Elas são espelhadas, uma é o espelho da outra. Se você colocar a sua mão direita na frente da sua mão esquerda, você vai ver que uma é o espelho da outra. Só que se você tentar colocar as duas com a palma para cima, palma para baixo, e tentar sobrepor uma sobre a outra, não vai conseguir. Vai ficar dedos de fora aí faltando, tá bom? Os dedos não vão se encaixar da forma como devem, tá? Essa aqui é a talidomida. Qual é o grande problema disso? O problema disso é que se descobriu que a talidomida R, ela era muito eficaz para enjoos. E a talidomida S poderia provocar algum problema, mas não era tão eficaz assim. Fizeram testes em animais, em mamíferos grandes, pequenos, etc. Não teve problema nenhum, nem com camundongos, nem com ratos, nem com macacos ou gorilas. Enfim, tudo bem, tudo na paz, vamos soltar. Como ela tratava enjoo, principalmente, gente, ficou horrível. Como ela tratava enjoo, principalmente, isso aqui eu tentei escrever enjoo, tá, gente? Acredita, é enjoo. Quem é que começou a tomar esse medicamento? Foi indicado para quem? Para grávidas. Foi indicado para grávidas. A partir dos 3 meses, quando o enjoo estava lá nas alturas, elas tomavam talidomida R e melhoravam. Qual era o grande problema? No organismo, essa molécula se reorganiza e ela vira talidomida S. E o que a talidomida S causa? Isso aqui, focomelia. Quando a gente tem um problema no desenvolvimento de braços, e às vezes braços e pernas. Aqui a perninha da criança até é saudável, mas houve casos de crianças que nasceram só cabeça e tronco. Tá? Aqui, essa criança que está aqui na capa, ela tem problema tanto na perninha quanto no braço. A talidomida S não deixa isso desenvolver. Como é que foi descoberto? Através da epidemiologia. Chamaram essas mães e começaram.
Como é que você nasceu, o que que você tomou na infância, o que que aconteceu contigo, como é que você viveu, e na gravidez, etc., chegou-se à conclusão que todas elas estavam tomando talidomida. Por causa disso, atualmente é um problema, a talidomida, ela não é comercializada em farmácias, ela é dispensada somente em postos de saúde, precisa ter uma liberação especial, precisa ter 2 testes de gravidez que comprovem, precisa ter um teste de gravidez no sangue que comprove que essa pessoa não está grávida para ser dispensado para ela, precisa de comprovar o uso de 2 tipos de anticoncepcionais, um deles sendo de barreira, ou seja, ou camisinha ou diafragma. Um deles precisa ser método contra a barreira e mesmo assim tem gente que sabe que não pode usar, vem escrito isso aqui na capa, que não pode usar se estiver grávida, não pode tentar engravidar se estiver tomando a talidomida, e tem gente que engravida. Essa foto aqui não é de 1960 não, gente, essa foto aqui é recente, tá? Por causa da talidomida, foi mudado um monte de fatores no desenvolvimento de medicamentos. Por causa da talidomida, grávidas não tomam medicamento nenhum sem falar com o obstetra. Por causa da talidomida, mesmo depois do medicamento ser lançado no mercado, ainda continua se fazendo testes de segurança para que verifique qual é a eficácia daquele medicamento, quais são os efeitos colaterais que são encontrados, tá? Por causa dela, a gente passou a ter mais responsabilidade na dispensação desses medicamentos e no uso deles também. E como eu falei com vocês, ainda acontece, né? Notícia de 2013, proibida na maior parte do mundo, essa droga ainda gera legião de bebês com deformidades no Brasil. Mas por que ela é usada então? Ela é muito utilizada e ela tem uma eficácia muito boa no tratamento de alguns tipos de doenças, como hanseníase. Ela é ainda usada em tratamento coadjuvante de hanseníase, em doenças autoimunes, tá? Mas para ser liberada precisa de uma série de restrições. Ok? Vou dar uma paradinha por aqui. Eu volto com vocês daqui a pouquinho, só para o vídeo não ficar muito longo, não. Tá bom?